agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 20 de março de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. CPI convoca a ex de Daniel Vorcaro para depor na próxima quarta em meio à possível delação premiada de banqueiro. Ministro Fernando Haddad vai disputar governo de São Paulo e Dário Durigan assume o Ministério da Fazenda. Guarda Revolucionária do Irã anuncia a morte de porta-voz e Irã promete caçar oficiais norte-americanos. Mulher é presa suspeita de fornecer material de exploração sexual infantil. Polícia prende suspeito de envolvimento em morte de adolescente. E ainda, Museu de Marsella recebe exposição sobre maternidade. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora, aqui no Gospel News. Boa noite. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado marcou para a próxima quarta-feira o depoimento da modelo e influenciadora Marta Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro. O relator Alessandro Vieira disse que a influenciadora foi uma interlocutora e destinatária de relatos feitos pelo dono do Banco Master. O colegiado aprovou a convocação de Marta nesta semana, o que obriga a presença dela para prestar esclarecimentos. O relator da CPI, Alessandro Vieira, afirmou no requerimento que Marta foi chamada na condição de testemunha, já que pode contribuir para o esclarecimento de fatos investigados. A defesa dela se manifestou sobre as investigações e disse que a cliente se sentiu enganada por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo o advogado Lúcio de Constantino, Marta vive um estado de choque e profunda decepção após a prisão do banqueiro. O ministro do STF, André Mendonça, analisou uma petição da defesa de Vorcaro, informando a intenção de colaboração. Segundo informações, o banqueiro já firmou um termo de confidencialidade com a PGR e também com a Polícia Federal. Esse movimento pode ter sido determinante para a transferência do banqueiro para a Superintendência da Polícia Federal. Ele chegou por volta das 7 horas da noite de ontem em Brasília. Mas a possível delação premiada vai enfrentar desafios e de todos os lados. De acordo com informações, pessoas próximas ao ministro André Mendonça disseram que ele não vai concordar com um acordo que preserve outros membros da corte. Mendonça tem expressado que não deseja transformar a delação em um show pirotécnico ou assumir uma aura de justiceiro. Dário Durigan foi nomeado hoje como novo ministro da Fazenda. Ele assume o cargo após Fernando Haddad deixar a pasta para disputar o governo de São Paulo. Fernando Haddad deixou o comando do Ministério da Fazenda em um evento que contou com a presença do presidente Lula. O encontro também serviu para o anúncio do ex-ministro como pré-candidato ao governo de São Paulo. Haddad disse que não disputa a eleição para barganhar, mas sim para ganhar. Para a vaga dele entra Dário Durigan. Ele exercia a função como secretário executivo do Ministério da Fazenda, considerado o número 2 na linha de comando na pasta. Durigan está na equipe de Haddad desde 2023 e ajudou no aumento de tributos anunciados pelo governo nos últimos anos. O novo ministro da Fazenda tem passagens como consultor da Advocacia Geral da União e como diretor de políticas públicas do WhatsApp. Na manhã de hoje, Haddad deu uma coletiva de imprensa e criticou o atual governador bolsonarista, que tem dito para os aliados que o ministro da Fazenda foi, abre aspas, sacrificado pelo próprio partido, fecha aspas. Ele disse também que o atual governador não tem nenhuma familiaridade com São Paulo. Haddad disse que vai iniciar uma conversa com lideranças do PSB, Rede Sustentabilidade e do PSOL no estado para tentar encontrar um nome de vice para sua chapa na eleição de outubro. Ele também disse que não tem um perfil definido de vice para sua chapa e se baseia nas possibilidades concretas. E o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, defendeu a construção de novos presídios e a redução da maioridade penal no país. Durante um evento no Rio de Janeiro, ele defendeu ainda a política de segurança de Nayib Bukele,
presidente de El Salvador. O senador Flávio Bolsonaro antecipou algumas de suas ideias para endurecer o combate ao crime. Durante um evento no Rio de Janeiro, o pré-candidato da direita às eleições presidenciais de outubro defendeu a construção de novos presídios e a redução da maioridade penal no país. A gente chega a um número surreal de 500 mil vagas a necessidade hoje do nosso sistema penitenciário. Então não tem outro caminho. Não dá para continuar apostando no que já deu errado, que é a política do atual governo de desencarceramento. A segurança pública é uma das maiores preocupações da população e uma das críticas mais comuns contra Luiz Inácio Lula da Silva, possível adversário do senador no próximo pleito. Flávio ainda exaltou o modelo do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que observou em primeira mão durante uma visita ao país caribenho no ano passado. Mas o fato foi que em 5 anos, a taxa de homicídios caiu de 128 por 100 mil habitantes para 0,8. Em 5 anos. Em El Salvador, a prisão se tornou um símbolo da luta contra o crime em meio a denúncias de violações dos direitos humanos. Empatado com Lula nas pesquisas de intenção de voto a 7 meses das eleições, o senador foi escolhido para ser o herdeiro político de seu pai em dezembro. Flávio se apresenta como uma opção mais moderada do que Jair Bolsonaro. Um levantamento feito com mais de 4.500 postos de combustíveis mostrou que o preço médio do diesel subiu 25% no país e passou de R$ 7,00 o litro. O levantamento da Truckpeg mostra que alguns estados somam altas desde o fim de fevereiro. Na região norte, Tocantins viu o litro do diesel aumentar mais de 37%. Goiás registrou a maior alta do Centro-Oeste, com 29,2%. Já São Paulo é o estado com o maior reajuste do Sudeste, 27%. Na noite de ontem, o governo brasileiro publicou uma medida provisória que abre crédito extraordinário de 10 bilhões de reais para o Ministério de Minas e Energia. O texto garante a concessão de subvenção econômica à comercialização de óleo diesel para produtos e importadores. Enquanto o Brasil tenta se ajeitar com os preços do diesel, o governo dos Estados Unidos estuda tomar a linha de Cargill, responsável por 90% da exportação de petróleo do Irã. Esse movimento pode acontecer para forçar o Teherã a reabrir o Estreito de Hormuz. Na semana passada, a ilha foi alvo de bombardeios pelos Estados Unidos. O ataque atingiu alvos militares e poupou a infraestrutura petrolífica. Segundo o Axios, o bombardeio norte-americano à ilha foi um aviso para convencer o Teherã a reabrir o estreito, mas também serviu como etapa preparatória para reduzir a capacidade militar iraniana no local e abriu o caminho para a eventual operação terrestre. A Guarda Revolucionária do Irã anunciou hoje a morte do porta-voz Ali Mohamed Naimi, após bombardeios de Israel e Estados Unidos. A Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta sexta-feira a morte de seu porta-voz, Ali Mohamed Naimi. De acordo com um comunicado do poderoso exército ideológico do Irã, Naimi foi morto em ataques aéreos realizados por Israel e Estados Unidos. Pouco antes do anúncio, o porta-voz, citado pela agência de notícia Fars, afirmou que o Irã continuou produzindo mísseis apesar da guerra. Na quinta-feira, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu havia declarado que o Irã não tem mais capacidade de enriquecer urânio ou produzir mísseis balísticos. A Guarda Revolucionária Islâmica foi criada por ordem do Ayatollah Khomeini logo após a queda do Shah em 1979, com um mandato distinto do exército regular: proteger a revolução de ameaças internas e externas. Desde então, tornou-se uma estrutura com influência militar e poder econômico, cujo alcance se estende a todos os aspectos da vida no Irã. Além de sua própria organização de inteligência interna, a Guarda inclui uma força paramilitar voluntária, a Basij, e a Força Quds, responsável por operações no exterior. O ministro da Energia do Catar afirmou que os ataques contra as instalações energéticas do país vão reduzir a capacidade de exportação de gás natural liquefeito em 17%. O prejuízo é estimado em 20 bilhões de dólares. O ministro da Energia do Catar declarou que os ataques contra as instalações energéticas do país reduzirão sua capacidade de exportação de gás natural liquefeito, o GNL, em 17%,
uma perda estimada em 20 bilhões de dólares em receitas anuais. Essa quantia equivale a 104 bilhões de reais. O reparo dos danos sofridos pelas instalações de GNL levará entre 3 e 5 anos. O impacto será sentido na China, Coreia do Sul, Itália e Bélgica, declarou em um comunicado Saad Sherida Al-Kaabi. O ministro acrescentou que, por causa desta situação, o país se sente obrigado a declarar força maior por até 5 anos em alguns contratos de gás natural liquefeito de longo prazo, um termo legal que lhe permite descumprir os contratos de exportação de gás assinados por causas alheias à sua competência. O primeiro-ministro do Catar, o Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, afirmou que o ataque do Irã contra a principal infraestrutura de gás do país é uma prova clara de que o Irã mente quando diz que ataca apenas interesses americanos no Golfo. Também nesta quinta-feira, a mídia israelense noticiou que uma refinaria de petróleo na cidade portuária de Haifa, no norte do país, foi atingida após o exército israelense alertar sobre a possibilidade de lançamento de mísseis do Irã. A emissora pública israelense Kan 11 exibiu imagens na televisão mostrando uma densa coluna de fumaça escura subindo da área da refinaria. Em uma publicação no X, a emissora informou que não havia preocupação com vazamento de materiais perigosos. A Organização Mundial do Comércio prevê uma forte desaceleração no comércio global de mercadorias. O FMI informou que está monitorando os efeitos da guerra no Irã sobre a inflação mundial. A Organização Mundial do Comércio, OMC, prevê uma forte desaceleração no comércio global de mercadorias este ano, com crescimento limitado a 1,4% caso os preços da energia permaneçam elevados devido à guerra no Oriente Médio. Em 2005, o crescimento foi de 4,6%. Aumentos sustentados nos preços da energia podem agravar os riscos para o comércio global, com potenciais repercussões na segurança alimentar e pressões de custos para consumidores e empresas, alertou a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, nesta quinta-feira. A OMC apresentou suas previsões em um contexto de guerra no Oriente Médio, que elevou os preços da energia e reacendeu os temores de uma crise econômica. Os economistas da organização revisaram suas projeções e delinearam 2 cenários principais devido à imprevisibilidade do conflito. No primeiro cenário, que exclui choques relacionados aos preços da energia, espera-se que o crescimento do volume do comércio global de mercadorias desacelere este ano. No segundo cenário, a OMC explica que, se os preços do petróleo e do gás natural liquefeito permanecerem altos ao longo do ano, a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto para 2026 seria reduzida em 0,3 ponto percentual. Isso, por sua vez, reduziria a previsão de crescimento do comércio global em 0,5 ponto percentual para apenas 1,4%. Também nesta quinta-feira, o Fundo Monetário Internacional declarou que está monitorando os efeitos da guerra no Irã sobre a inflação e a produção mundiais, mas que até o momento nenhum país se dirigiu à instituição para solicitar ajuda de emergência relacionada ao conflito. Estados Unidos e Japão anunciaram um projeto de 40 bilhões de dólares para construir reatores nucleares nos estados de Tennessee e Alabama. Os países também vão instalar geradores de energia e gás natural na Pensilvânia e no Texas. No ano passado, o Japão aceitou investir 550 bilhões de dólares em um acordo com Washington. E a presidente interina da Venezuela anunciou uma mudança no comando militar do país. Segundo informações, a troca do alto escalão faz parte do acordo com os Estados Unidos para tirar aliados de Maduro do comando. Um deles, Vladimir Padrino, estava como titular do Ministério da Defesa desde 2014. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, fez trocas na alta cúpula militar. As mudanças incluem o general Domingo Hernandes Lares, segundo no comando, que vai ser substituído pelo major-general Rafael Prieto Martínez, até agora inspetor-geral das Forças Armadas. O anúncio veio na sequência da destituição do ministro da Defesa, Vladimir Padrino, como parte das mudanças que vem promovendo após a captura de Nicolás Maduro em uma intervenção dos Estados Unidos. Gustavo Gonzalez Lopes substituiu Padrino, um aliado leal de Maduro, que ocupava o Ministério da Defesa desde 2014, um recorde de permanência no cargo. Antes de sua nomeação como ministro, Gonzalez Lopes havia sido designado em janeiro por Rodrigues para chefiar a Guarda Presidencial e também dirigir a temida Agência de Contra-Inteligência Militar. Rodrigues, que assumiu a presidência interina com a queda de Maduro no início de janeiro, governa sob pressão dos Estados Unidos, país com o qual retomou relações.
Nas primeiras semanas como governante, impulsionou uma reforma da lei de hidrocarbonetos para abrir o setor de petróleo às multinacionais, assim como uma lei de anistia para os presos políticos. As Forças Armadas declararam seu apoio à nova presidente e às suas medidas de governo, com as quais reverteu muitas das políticas aplicadas pelo chavismo nas últimas 2 décadas. E o governo de El Salvador discute uma reforma para punir com prisão perpétua menores que tenham cometido assassinatos ou estupros. A proposta foi apresentada depois que a Assembleia Legislativa de El Salvador aprovou uma reforma constitucional que autoriza a prisão perpétua para crimes considerados mais graves, como assassinato, estupro e terrorismo. A mudança foi enviada pelo próprio governo de Nayib Bukele, mas ainda precisa ser ratificada pelo Congresso para entrar em vigor. Durante a apresentação da proposta a uma comissão legislativa, o ministro da Segurança, Gustavo Villatoro, disse que o governo defende regras mais duras para adolescentes envolvidos em crimes graves ou que participem de organizações criminosas. Segundo ele, jovens que entram voluntariamente nesses grupos ou cometem homicídio e estupro não deveriam receber o mesmo tratamento dado a quem pratica crimes menores. Villatoro também afirmou que a legislação penal voltada para menores tem sido usada por organizações criminosas. De acordo com o ministro, esses grupos recrutariam adolescentes justamente porque as punições previstas para eles são mais leves. No próximo bloco, mulher é presa suspeita de fornecer material de exploração sexual. E homem é preso suspeito de envolvimento na morte de adolescente de 14 anos. A Polícia Civil prendeu na manhã de hoje uma mulher durante uma operação que investiga crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo a investigação, a suspeita presa aliciava outras mulheres para integrarem a rede de exploração sexual e fornecia material pornográfico de crianças da própria família. A ação de hoje é um desdobramento da operação Apertem os Cintos, que terminou com a prisão do piloto Sérgio Antônio Lopes, suspeito de chefiar uma rede de exploração sexual. As investigações identificaram 9 menores de idade e uma maior de idade como vítimas no esquema. A diretora do DHPP, delegada Ivalda Leixo, disse que o piloto era apontado como líder do esquema e também abusava diretamente das vítimas. Segundo a delegada, algumas vítimas foram abusadas por anos. Em um dos casos, o crime teria começado quando a vítima tinha 8 anos. O vice-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, assumiu hoje o comando da prefeitura após a saída de Eduardo Paes. O ex-prefeito deixou o cargo para disputar o governo do estado nas eleições deste ano. Com a mudança de cargo, Cavalieri se torna o mais jovem prefeito da história da cidade, aos 31 anos. Eduardo é advogado formado em matemática aplicada pela Fundação Getúlio Vargas e deputado estadual. Ele também já esteve à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Casa Civil e também coordenou projetos de governo. Já Eduardo Paes vai disputar o governo do Rio de Janeiro. No início da manhã, Paes postou um vídeo nas redes sociais em que comenta a renúncia. Foi aqui que eu aprendi e tive a dimensão do que é ser um homem público e que você não precisa ser perfeito. Você precisa ser comprometido todos os dias. Mas, por um lado, a minha saída da prefeitura representa o fim de um capítulo muito importante para mim. Por outro lado, ela também marca o início de um outro capítulo. E eu jamais tomaria essa decisão se eu não tivesse a certeza de que eu estou deixando o Rio em boas mãos. Aliás, eu diria, as melhores mãos. A cidade do Rio hoje se despede do seu prefeito mais longevo e dá as boas-vindas ao prefeito mais jovem da sua história. Neste ano, Eduardo Paes vai disputar o Palácio Guanabara com o bombeiro Rafa, do MBL, Ciro Garcia, do PSTU e Douglas Ruas, do Partido Liberal. Sara Bianca Mouses foi morta com um tiro de espingarda pelo próprio marido, Sérgio Fabian, após ela dizer que voltaria para a cidade de Curitiba para morar com amigas. Sérgio foi preso em flagrante e confessou o crime.
Segundo o delegado responsável, o crime é investigado como feminicídio. A defesa afirmou que o advogado vai colaborar com as investigações. E um homem foi preso, suspeito de envolvimento na morte da adolescente Tamires dos Santos Pereira, de 14 anos. Rodrigo Faria, de 37 anos, é investigado por ter atraído a vítima para o local onde aconteceu o crime. A Polícia Civil da Bahia acredita que a morte da adolescente tenha sido encomendada por um traficante preso no conjunto penal da Mata Escura, em Salvador. Segundo informações, o traficante é David Jesus Faria, de 32 anos. Ele foi preso em flagrante no dia 20 de fevereiro, após agredir e ameaçar a companheira no bairro do Jardim dos Margaridas, na capital. Segundo o delegado Moisés Damasceno, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, o homem acredita que a menina foi a responsável por acionar a polícia para denunciar a agressão. Por isso, ele teria ordenado o crime como vingança. Outro preso envolvido é Rodrigo Faria Sena, de 37 anos. Ele é apontado como responsável por atrair a menina para o local. Rodrigo morava em um imóvel abaixo da casa da família da vítima e, segundo vizinhos, conhecia a menina há mais de 10 anos. Na manhã desta sexta-feira, buscas foram realizadas por vestígios biológicos e outros indícios que possam contribuir para o esclarecimento do crime. A seguir, começa a temporada de floração de cerejeiras no Japão e a exposição em homenagem às mães de todo o mundo. Os meteorologistas de Tóquio anunciaram o início oficial da temporada de flores de cerejeira. O Hanami é uma tradição local para celebrar a chegada da primavera. A primavera ainda não começou oficialmente no hemisfério norte, mas no Japão as famosas cerejeiras já estão florescendo. Os meteorologistas de Tóquio anunciaram nesta quinta-feira o início da temporada de floração, que marca o começo do Hanami, tradição japonesa de admirar as novas flores e celebrar a chegada da nova estação com piqueniques com familiares e amigos. O espetáculo da floração impressiona japoneses e turistas todos os anos. É algo que ocorre todos os anos, mas com a situação atual no Irã e tudo mais, o mundo está em crise. E com a chegada da primavera, espero de verdade que a paz volte outra vez. Acho que faz parte da mentalidade japonesa, da cultura japonesa, que ama os bonsais, as flores bonitas, as coisas bonitas, o refinamento de certa forma, das flores e das plantas em geral. Este ano, a temporada das flores de cerejeiras chegou 5 dias antes do normal. De acordo com os especialistas, o adiantamento é explicado pelas temperaturas mais quentes do que habitual em Tóquio desde meados de fevereiro. E os bonecos chineses Labubu devem brilhar nos cinemas. A produção do filme envolve a empresa criadora do brinquedo e a produtora Sony Pictures. Os bonecos chineses de dentes afiados Labubu vão invadir as telonas em breve. Um filme sobre os monstrinhos de pelúcia está sendo desenvolvido por sua fabricante, a Pop Mart, em parceria com a Sony Pictures. De acordo com a Pop Mart, o longa vai ser um híbrido de live action e animação CGI. Criado em 2015 pelo artista Ka-Sing Lung de Hong Kong, o universo Labubu se tornou uma sensação nos últimos anos, após os bonecos serem usados como enfeites em bolsas de celebridades, como Rihanna e Dua Lipa. A febre é tanta que os fãs formam grandes filas em frente às lojas da Pop Mart ao redor do mundo. As caixas misteriosas trazem um elemento de incerteza que é bastante atraente. Você compra uma caixa sem saber o que vai vir dentro. Os designs também são excepcionalmente bem feitos e as combinações de cores são muito atraentes. Se tornou uma tendência generalizada. Parece que todo mundo está na onda. Então as pessoas tendem a seguir a moda e comprar essas coisas. The Labubu, the whole fever, it was kind of intense and Acho que o Labubu e toda esta febre foi um pouco intensa. Até terminarem o filme, acho que vai estar muito saturado. Então acho que se a introdução do filme não fosse tão forçada, seria mais fácil de assistir, mais fácil de digerir.
Os bonecos colecionáveis, que custam cerca de $40, o equivalente a R$209, são lançados em quantidade limitada e vendidos em caixas misteriosas, de forma que os compradores não sabem qual modelo vão receber. As pelúcias mais raras chegam a ser vendidas por milhares de dólares. A Pop Mart comercializou mais de 100 milhões de bonecos Labubu em todo o mundo no ano passado, o que as autoridades chinesas apontam como prova do crescente poder cultural do país. O grupo de tecnologia chinês Xiaomi vai investir quase 9 bilhões de dólares em inteligência artificial nos próximos 3 anos. O fundador da empresa disse que todas as empresas precisam se adaptar para uma nova era. A empresa de smartphones está colocando as atenções na inteligência artificial, segundo o fundador Lei Jun. O plano é investir nos próximos 3 anos quase 9 bilhões de dólares. A Xiaomi apresentou 3 novos modelos de IA nesta semana, incluindo 2 que foram testados de forma anônima em uma plataforma de desenvolvedores externos. A aposta da Xiaomi em IA é o Mimo V2 Flash, projeto que é liderado pelo ex-pesquisador da DeepSeek. Nesta sexta-feira, a Xiaomi também revelou a linha 2026 do sedã cupê elétrico SU7. A marca confirmou que foram vendidas 15 mil unidades em apenas 34 minutos. A nova versão conta com uma nova grade redesenhada, radar de ondas milimétricas 4D e limpeza automática para as câmeras. E o Comitê Disciplinar da FIFA multou a Associação Israelense de Futebol em quase R$1 milhão por violações graves no combate à discriminação. A FIFA disse em um comunicado que a entidade israelense deixou de adotar medidas concretas e transparentes contra comportamentos discriminatórios no que tange a atitudes racistas manifestadas por torcedores. Israel também será obrigado a exibir uma faixa nos próximos jogos com a frase "Não à discriminação". E o Museu de Marselha prestou homenagem aos vários papéis das mulheres com a exposição Boas Mães. O conjunto de obras explora o dilema da maternidade. Da Virgem Maria à Mulher Comum, uma exposição no Museu de Marselha discute o lugar das mães na sociedade. De acordo com uma das curadoras da mostra Boas Mães, a exibição propõe uma reflexão sobre a maternidade no mundo moderno. Não estamos aqui para emitir instruções ou impor dogmas sobre a maternidade. Na exposição apresentamos diferentes possibilidades e escolhas. As mulheres fazem o que querem e também o que conseguem. A exposição aborda a ressignificação da origem do universo a partir da perspectiva da mulher, sem as quais não haveria nascimento. Aqui temos Letícia aqui nos oferecendo uma reinterpretação de a origem do mundo no sentido literal, uma vez que a mulher dá a luz ao mundo e à humanidade. É de fato interessante reconhecer que todos nós viemos de um nascimento e que o futuro da humanidade passa pelas mulheres. A exibição reuniu 350 obras de 20 países do Mediterrâneo, incluindo 120 peças das próprias coleções do Museu Francês. Um dos símbolos mais presentes nas ilustrações foi o cabide. Em países onde o aborto não é permitido, o objeto muitas vezes é usado para procedimentos feitos em casa ou de maneira amadora. E em meio às mudanças na sociedade, a exposição tenta mostrar que quando se trata de ser mãe, não existe certo ou errado. E o Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoadíssimo, e será, porque amanhã, sábado, tem Marcha para Jesus em Francisco Morato e domingo tem celebração da família em todas as igrejas Renascer em Cristo, às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 6 da noite. A gente comemora no domingo também o aniversário do fundador da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, o apóstolo Estevão Fernandes. A todos vocês eu desejo uma ótima noite, um final de semana abençoado, e segunda a gente está de volta com mais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!